Então, só para relembrar, o André Luiz, eles estavam, o André encontrou um antigo conhecido dele, mas que ele e o pai tinham feito algum mal para essa pessoa. E ele estava muito envergonhado disso tudo e foi pedir desculpas depois de ter encontrado, depois de ter conversado. Foi pedir desculpa por tudo que fez. E a gente parou nessa parte aqui. Ó. E fixando, emocionado, os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Isso já é ele falando com o... Acho que é Severo, não é Silveira, o nome do conhecido. Não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados, reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio, e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento, quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nossos círculos domésticos. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões, e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias... Peraí que eu estou lendo tudo errado, desculpa. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação. E aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelo de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda, e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorrido minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém chamou
com especial carinho. André, André, desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe, em transbordamento de júbilo. Fui conduzida então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade. A derreter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se, dessa maneira, sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verificava na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado. A promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra a nosso favor. Só atenção a duas coisas, né, que a gente leu até agora. A primeira é quando ele fala que ele vai encontrar a mãe e tem certeza que o corpo dele ficou lá no quarto onde ele foi descansar, né? Então, reforçando aquela coisa que, de acordo com a vibração que a gente quer atingir, a gente tem um envoltório mais adequado. Aqui na Terra, nós temos o corpo físico. Para que nós tenhamos contato com a espiritualidade, a gente desdobra no nosso corpo, seria o corpo seguinte, no nosso duplo etéreo. Então, e ele ali, para encontrar com a mãe dele, ele teve que se desdobrar num corpo mais sutil. Então, essa seria a finalidade dessa multiplicidade de corpos, né, que se unem num só, de acordo com a nossa concepção enquanto encarnado, né? É porque as vibrações, elas são de acordo com o que a gente pode ver, sentir, tocar. Então, para a gente atingir estágios, né, de vibrações mais sutis, a gente tem também que deixar aquele corpo mais pesado
e ir com um corpo mais adequado, né? Então ele desencarnou, estava no mundo espiritual e para encontrar a mãe ele teve que deixar aquele envoltório já espiritual dele para poder visualizar toda aquela beleza e encontrar a mãe, compreender o que é a mãe. Lembra que no início, quando ela foi visitá-lo, se descreveu todo um trabalho que ela fez de inverso, né? Ela teve que tornar o seu envoltório mais material, né? Mais pesado para que ela pudesse chegar até ele. E agora foi o contrário, ele teve que sutilizar o seu envoltório para encontrar a mãe dele. E outra coisa que me chamou a atenção foi esse parágrafo aqui, quando ele fala que tudo que a gente faz é lembrado, né, com a espiritualidade, na casa do nosso Pai, né? Compreender, olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, bênçãos de trabalho espiritual. Então, até a coisa mais simples, ela é percebida, ela é levada em consideração, e se a gente parar para analisar tudo isso que ele fala aqui, não deixa de ser o que a gente faz, porque quando a gente vibra nesse nosso trabalho, a gente está fazendo exatamente isso. A gente não está especificando esse determinado sentimento para esse determinado grupo, mas a gente quer que tudo de mais maravilhoso que a gente possa imaginar atinja todos sem qualquer distinção. Isso é exatamente o nosso trabalho, é a descrição mais detalhada, digamos assim, do que a gente se propôs a fazer nesses encontros diários que a gente tem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou continuar lendo, então. A fisionomia de minha genitora estava mais bela do que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si. Meu computador resolveu não ir. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetram as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem, em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distrações. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos.
desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa, que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam-me a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração do serviço de bônus hora. Nossa base de compreensão une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no que concerne ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos, são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar na obra divina da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo, na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso de serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a possibilidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos da vida, em marcha para a glória de Deus. Por essa razão, que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida, mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Quando o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosa sensação de alegria. A preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. Contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre bônus horas me haviam suscitado certas interrogações de vulto.
Como poderia estar a compensação da hora... Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclareceu-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impedem a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quando o valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastam tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno, nos segundos, em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me, em companhia de Narciso e Salúcio, para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolhem confortavelmente. Flores variadas, brilhando ao sol, à luz dos belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas, na disposição comum da grande assembleia. Notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos em assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora veste o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo. Traduzi. O governador prosseguiu a enfermeira explicando. Determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhadores não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto, em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação.
veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas. Você quer falar? Nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícia dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de todas as condições inferiores? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano. Mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Bom, como já está na hora, pessoal, eu vou parar por aqui.